muito bem-vindos a esse nosso novo ano letivo. Eu vou me apresentar aqui rapidinho para vocês me conhecerem, porque a gente vai passar um bom tempo juntos aqui, né? Eu sou a professora Monique, a Teacher Monique, e eu vou ficar responsável por gravar as aulas de língua inglesa para vocês. Então eu gostaria de fazer alguns combinados aqui para o início dessas nossas aulas, de dar algumas sugestões para que vocês possam aproveitar mais essas videoaulas que vocês estão recebendo. E já de antemão eu gostaria de dizer que eu fico muito... a gente fica triste por não poder estar em contato com vocês, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz por estar conseguindo chegar até vocês de uma forma ou de outra, né? Chegar até vocês por meio da gravação dessas aulas. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso ano letivo de 2021 e let's go together! Vamos juntos! Então, vamos lá! Para as nossas aulas de inglês, e não só para as aulas de inglês, né? Eu acho que isso é interessante que vocês façam em todas as outras. Mas eu queria que vocês parassem para pensar um pouquinho. A aula gravada, né, a videoaula que vocês estão assistindo, ela é num formato diferente, mas não significa que vocês não tenham que ter o mesmo comprometimento, certo? Então eu queria que vocês colocassem na cabeça o seguinte: toda vez que vocês forem assistir uma aula, separa o seu caderno, pega o caderno daquela disciplina, pega o material que você vai utilizar, né, lápis, caneta, borracha, e encontre um cantinho aí da sua casa, um cantinho onde você pode ficar mais confortável e mais concentrado, e acompanha com calma, faz anotações, assiste o vídeo mais de uma vez, pausa onde você tiver alguma dúvida, anota para depois você perguntar para o seu professor. Não só assiste a aula, certo? Faz com que essa aula realmente seja muito produtiva e que ela realmente faça diferença no seu aprendizado, porque agora mais do que nunca você precisa se dedicar intensamente, porque a sua responsabilidade agora está valendo 1000 vezes mais do que já valia antes, né? Porque agora a gente não tem como estar acompanhando vocês da mesma forma que a gente acompanhava na escola, na sala de aula. Então a gente está contando 100% com a dedicação de vocês, e eu sei que vai dar certo. Vai dar certo, e quem está aqui comigo é porque já está sendo diferente. Então vamos lá. Essas então são os combinados que eu queria fazer com vocês para o início, e desejar mais uma vez as boas-vindas, e vamos juntos, let's go together. O primeiro conteúdo, gente, que eu queria trazer para vocês, para começarmos esse primeiro trimestre do ano letivo de 2021, esse conteúdo eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque o que a gente vai ver aqui agora vai aparecer recorrentemente. Vocês vão identificar as características do conteúdo que eu estou explicando para vocês agora, vocês vão identificar em várias outras situações, em várias outras circunstâncias. Do que se trata? Nesse primeiro conteúdo a gente vai falar sobre a compreensão de textos orais multimodais. Textos multimodais. E aí eu vou explicar direitinho para vocês do que se tratam esses textos multimodais, e vou colocar vários exemplos, né? Vocês vão ir acompanhando aqui nos slides vários exemplos para vocês, ao final dessa aula, saberem exatamente do que se trata esses textos multimodais. Então, um texto multimodal é aquele que apresenta duas ou mais formas de representação, duas ou mais modalidades de linguagem. Palavras e gestos, palavras e imagens, palavras e animações. Qual é o principal exemplo? Aqui eu trouxe esse outro slide cheio de palavrinhas aí, é porque são vários exemplos, né, onde vocês vão encontrar essa multimodalidade textual. Infographics, books, images with annotation, comics, screencasts, blogging, cards, presentations. Então, por exemplo, essa apresentação que eu estou mostrando para vocês é um tipo de texto multimodal. São várias modalidades por meio das quais vocês vão adquirir as informações, por meio dos quais vocês vão ter contato com as informações. Então, é uma mistura de imagem com cores diferentes, com fontes, né, da letra diferentes, imagens que se misturam, são formas diversas de tentar chegar até você, de tentar transmitir essas informações. Os livros, né? Os livros são exemplos de textos multimodais, especialmente o livro didático de vocês, né? Tem uma charge, depois tem um cartoon, depois tem um texto escrito, depois tem uma tirinha com um balãozinho, depois tem um gráfico.
é uma diversidade de modos de comunicação. Isso é multimodalidade textual. Outro exemplo aqui, comics, os mangás, as histórias em quadrinhos, isso tudo também é exemplo de multimodalidade textual. Olha só. Para a gente fixar melhor ainda, eu trouxe aqui conceitos e definições. Eu vou ler rapidinho e aí se vocês se sentirem, se vocês acharem importante, de repente anotem ou façam uma síntese desses conceitos para vocês não esquecerem mais. Ó, nas práticas corriqueiras do dia a dia da sociedade contemporânea, o espaço concedido à imagem ampliou-se consideravelmente. Então hoje a gente tem muito mais acesso a imagens do que a gente tinha antes do advento da internet, certo? Os documentos textuais presentes nas práticas cotidianas trazem consigo não apenas a linguagem verbal escrita, mas também um amplo contingente de recursos visuais, que é tudo isso que eu falei, né? Fonte diferente, diversidade de imagens, são os GIFs, né, que tem movimentos, os emojis do WhatsApp e etc. Partindo desse pressuposto, há um infinito contingente de elementos imagéticos e visuais que podem ser empregados na composição textual com fins a acarretar determinados efeitos de sentido, como é o caso da seleção das cores empregadas em um dado texto, da seleção do tipo de letra, do formato e da cor. No WhatsApp, quando a gente coloca caixa alta, a gente está querendo dizer que a entonação da voz está mais alta, às vezes até que a gente está gritando. Então, é uma mudança na fonte que já tem um outro efeito de sentido. A título de exemplificação, os anúncios, os cartoons, as charges, as histórias em quadrinhos, as propagandas. A propaganda é extremamente multimodal, porque é muito apelativa, né? A propaganda é bastante apelativa, então a gente vê muito essa multimodalidade textual. Esses gêneros trazem consigo a materialização de signos alfabéticos. O que são esses signos alfabéticos? Letras, palavras, frases e signos semióticos. Então, os signos alfabéticos são as palavras escritas, né? O texto normal, tradicional. E os signos semióticos são as imagens, né? É aquilo que é mais colorido, que tem informações mais no sentido de imagens, né? E não de texto escrito. Look the examples now. Let's see the examples. Do you like memes? Vocês gostam de memes? Eu acho que sim. Não tem como a gente não gostar, né? Tem meme que é bom pra caramba. Então, olha só. O primeiro meme que a gente tem aí do lado esquerdo. Learn English for good grades. And the second picture, a segunda imagem. Learn English to understand English memes. Então, na primeira imagem, ele tá fazendo ali, né? Aprender inglês para tirar boas notas na escola? Não. Agora, aprender inglês para entender os memes da internet? Aí sim, aí eu acho legal. Aí eu até me esforço um pouquinho mais, né? Quem é que nunca parou para procurar a tradução de uma palavra para poder entender o meme? Certeza que vocês já fizeram isso. E o segundo, my English skills, minhas habilidades em inglês, né? Essa palavrinha skills significa habilidade, então as minhas habilidades em inglês. Aí a gente tem aí o dinossauro, né? English in my mind, inglês na minha cabeça. Nossa, eu sei, consigo formular uma frase, consigo até falar sozinho, falar debaixo do chuveiro, cantar uma música em inglês, mas depois English I speak, o inglês que eu falo. E aí o dinossaurozinho lá do joguinho do Windows, né? Na hora de falar parece que a gente trava, especialmente quando a gente precisa se comunicar e tem muitas pessoas ao redor, a gente fica meio constrangido. Mas não pode, viu, gente? Do jeito que você se joga no inglês lá debaixo do chuveiro para cantar as músicas, você tenta praticar em qualquer oportunidade que surgir. É só assim que a gente vai conseguir destravar. Mais um exemplo aqui, one more example, graphic novels, multimodal text, é mais um ótimo exemplo de textos multimodais. A gente tem aí uma cena, né? E aí a gente tem a linguistic informations, as informações linguísticas, que é o que está escrito, né? Now you die, agora você morre. E o cara lá com o machado, né? E o outro diz assim, no, no, no. E aí a gente tem o visual, que é o apelo visual. E aí os olhos dele estão instalados. A gente vê que, pela expressão facial dele, a gente vê que ele está extremamente apavorado. Então, a gente consegue captar esse sentimento do personagem por conta da imagem que a gente está visualizando. Se ele só estivesse falando no, no, a gente não ia conseguir captar isso. Estão entendendo qual é essa mistura de elementos que faz com que a gente consiga entender tudo de maneira muito mais
completa, né? Muito mais ampla. Gestural, que é a parte dos gestos, ele tá tentando se proteger. Depois spatial, que é essa coisa da habilidade, que eu fico encantadíssima com as pessoas que conseguem fazer isso, que tem essas habilidades de desenhar e dá a impressão de que a gente é um desenho em 3D, né? Aquela coisa da profundidade. Então, é a habilidade de produzir uma imagem que transporta a gente para essa cena, né? Que dá realmente uma realidade muito grande. E a questão do áudio, aí no caso aqui, se a gente estivesse se a gente estivesse ouvindo, né, uma narração, a gente ainda teria essa coisa da audição, ok? Let's go to the other example. Aqui a gente tem um cartoon, né? E o senhor ali segurando uma plaquinha, né? The world will end tomorrow. Ele está segurando the world, o mundo, will end, acabará amanhã. O mundo acabará amanhã. E a senhora, né, o casal ali andando, e ela dá uma olhada assim, nossa, mas que estranho, o mundo acabará amanhã. E aí a gente tem a legenda lá embaixo. He's been holding that sign for 15 years. Ele está carregando esse sinal, né, essa placa, por 15 anos. É um tipo de crítica, especialmente a essa questão dessas teorias, né, da conspiração. O mundo vai acabar em 2020, o mundo vai acabar não sei quando, o mundo vai acabar, né? Sempre o mundo está prestes a acabar por uma razão ou outra. Sempre tem alguém defendendo essa ideia. E o senhor tá ali. O que a gente pode perceber aqui? Todo o apelo visual. Então, olha a expressão dele, né, do rapaz, do senhor que está segurando a placa, de cansado. Ele já tá ali há 15 anos. Então, pela imagem, a gente já consegue ver que ele tá com essa expressão de cansaço, e a expressão da senhora, tipo assim, né, que estranho, nada a ver. E a rua, né, olha a perfeição do desenho, né, como ele é bem estruturado e tal, a gente consegue ver uma série de detalhes. Isso é um exemplo de um texto multimodal. Ok, now we have here other examples, outros exemplos. Nessa imagem do lado esquerdo, a gente tem prepositions of a place, preposições de lugar. Teria várias formas de a gente mostrar, de a gente trabalhar as preposições de lugar, mas esse eu tirei de um perfil do Instagram. Eles estão mostrando essas preposições, né, o pessoal que fez essa postagem, de uma maneira muito mais multifacetada. Então, quando ele fala de in, né, que é a preposição dentro, ele coloca aí o cachorrinho dentro de uma caixa. Então, você consegue, visualizando dessa forma, fica muito mais apelativo para os nossos sentidos, né? Trabalha com vários dos nossos sentidos. Depois, ali, between, a gente tem o cachorrinho maior no meio dos dois pequenininhos. Lá embaixo, under, né? O cachorrinho debaixo da cadeira, under. In the middle, né? O cachorrinho ali no meio dos cobertores. E por aí vai, né? Todos esses exemplos. Então, é muito mais fácil que a gente lembre quando o texto vem associado de imagens, né, de informações visuais, de muitas cores, ok? And now, another meme, outro meme. A Nazaré, né, esse meme da Nazaré, acho que é o melhor da internet. Thank you very much. E aí a gente tem a tradução embaixo, obrigada, você, muito, muito. E ela fica ali tipo, como assim? Por quê? Porque se a gente for traduzir ao pé da letra, o inglês, esse thank you very much, seria muito obrigada, numa tradução equivalente. Mas se a gente for traduzir ao pé da letra, que é algo que a gente não deve fazer no inglês, traduzir palavrinha por palavrinha, ficaria obrigado, você muito, muito. Não faria sentido. Porque ali, os idiomas, eles não são 100% equivalentes, né? Então, às vezes a gente pode ter uma construção de uma sentença com 10, uma frase com 10 palavras em inglês, e isso pode virar 15 em português e vice-versa. Então, esse é um meme que faz a gente pensar sobre essa questão de traduzir o inglês ao pé da letra, algo que a gente não deve fazer, ok? Now, I have here something very, very interesting for you. Agora eu tenho uma coisa muito interessante. Estão vendo essa imagem? Está escrito aí, clique no link da descrição e assista ao videoclipe. Cliquem no link que está ali embaixo na descrição do vídeo e assistam esse clipe da Taylor Swift.
O clipe se chama, a música se chama, né, You Belong With Me, mas eu queria que vocês observassem, além de vocês observarem a letra da música, eu queria que vocês observassem como esse clipe é multimodal, multitextual. Então tem toda, uma história, né, contada e de uma forma muito atrativa. Então a gente tem a letra da música, a gente tem a história ali do romance deles acontecendo, enfim. Assistam e depois a gente voltem aqui pra gente conversar. E aí, o que vocês acharam? Nossa, eu acho esse clipe muito legal. Adoro a Taylor Swift e esse clipe é excelente. Vocês viram como eles conseguiram criar toda uma linguagem visual, especialmente é a mesma Taylor Swift interpretando duas pessoas diferentes, né? Então, como é que toda essa imagem visual, toda essa produção dela faz com que ela se transforme em uma pessoa totalmente diferente, né? A menina que tá apaixonada por ele, pra qual ele não dá atenção, e a outra, então parece que são duas pessoas diferentes, para vocês perceberem como essa questão do visual e da expressão facial tem essa coisa até das cores da roupa, do estilo de se vestir, como isso passa imagens pra gente, né? Como isso passa informações pra gente. Então, pra encerrar, rapidinho, eu queria só passar em alguns pontos aí da letra para quem ficou com dúvida, mas o que eu sugiro que vocês façam? Façam um vocabuláriozinho, inclusive isso é legal vocês fazerem já para começar o ano e depois levarem isso até o final, um caderninho de vocabulário, para vocês irem anotando todas as palavras novas que vocês aprendem nas aulas. Então anota lá a palavra, busca a tradução dela e no final do ano você vai ter o seu dicionário, o seu caderno de vocabulário com todas as palavras e expressões que você aprendeu ao longo do ano. Façam isso, gente. Compra lá um caderninho bem simplesinho, pega um daqueles que tá lá na casa de vocês com as folhas que sobraram do final do ano passado e façam um caderno de vocabulário de inglês. English Vocabulary, enfim, aí vocês escolham lá como vocês vão fazer. Bom, a letra da música conta a história, então, dessa menina que é apaixonada pelo vizinho, né? E eles se comunicam, tem aquela comunicação também sem voz, que é por meio das imagens, né? Dos flashcards que ela mostra pra ele. You are on the phone with your girlfriend, né? Você tá no telefone com a sua namorada. She's upset, she's going off about something that you said. Ela tá chateada, sua namorada, por alguma coisa que você disse. Enfim, aí é uma típica, né? It's a typical Tuesday night, é uma típica noite de terça-feira. Eu tô ouvindo, né, I am listening to the kind of a music she doesn't like. Eu tô assistindo um tipo de música que ela não gosta. E aí ela fala as diferenças dela pra essa garota, né? She wear short skirts, I wear t-shirts. Ela usa vestidos curtos e eu uso camiseta. She is cheer captain, ela é líder de torcida, and I am on the bleachers. E eu tô nas arquibancadas. E aí ela vai falando da dificuldade que ela tem de fazer ele perceber que you can see, ela fala, né, but why can't you see? Por que você não consegue ver? You belong with me, você pertence a mim. E aí o tempo todo da música ela fica sem entender por que ele não aceita, por que ele não vê que ele pertence a ela. E no só que, né, as coisas vão acontecendo, aí tem aquela situação lá do jogo de futebol americano, e aí no final tem o baile e as coisas acabam bem, né? You belong with me, have you ever thought just maybe you belong with me? Né? Eu sempre soube que você pertence a mim. Ok? Não fiz a análise de toda a letra, porque eu quero que vocês se dediquem um pouquinho a fazer isso. Anotem, né, as palavras novas, tentem entender aquelas frases que vocês não conseguiram, busquem as traduções. E se surgir alguma dúvida, depois vocês podem tirar a dúvida por aqui, podem conversar com os professores de vocês. Assistam de novo o clipe e vejam se vocês conseguem pegar mais informações, ok? And that's it, my dear students. Thank you so much. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Quem ficou até aqui tem meu coração, sinceramente. Então, congrats, you are so smart. Vocês são inteligentes, vocês são capazes. Eu tenho certeza que é só sucesso, ok? Kisses and see you in our next class. Bye, bye.